O Cláudio Dantas, que está mais bolsonarista do que até a Revista Oeste, falou muito bem sobre esse assunto. Permitir, cogitar, submeter o Brasil a mais 4 anos de PT, que podem se tornar 12, 30, 50, é insano, é perverso e é um erro brutal. Além de ser uma estupidez flagrante. Pior momento mesmo, você tá certíssimo, pior momento, é um momento de virada. Mas aí é que, realmente, por isso que a gente tá fazendo esse debate, né? Muita gente pode achar assim, é um debate sobre fofoca? Não. É um debate sobre aquilo que está acontecendo nos bastidores da campanha presidencial da direita. Simples assim. Então, assim, se a Michelle Bolsonaro, ela não dá o apoio, vamos dizer assim, claro e explícito, né, ostensivo à campanha do Flávio. E quando o Flávio começa a fazer a virada, né? Começa a ter a boca do jacaré, ele começa a se projetar nas pesquisas, na frente do Lula. Aí o porta-voz da Michelle vem e começa a falar uma opção de coisa para, aliás, de uma treta, vamos dizer assim, que já me parecia que já estava pacificado. O Nicolas se recolheu, o Flávio trouxe ele, o Eduardo se recolheu, fizeram ali né, o Flávio fez uma declaração junto com o Nicolas, somos um time só, etc e tal. E passada uma semana, sem que nada, vamos dizer assim, estimulasse esse tipo de cisânia, eis que nós temos essa entrevista. Fica parecendo uma coisa muito pior. Fica parecendo uma estratégia para enfraquecer o Flávio para que se perca mesmo essa eleição para o Lula. Para que ela e seja mais quem, Nicolas, enfim, surjam como opções para salvar o Brasil em 2030. Se for isso, é grave. Se for isso, inclusive o programa está aberto aqui para Michelle, para o Nicolas e tal. Agora, se for isso, é muito grave. É muito grave porque, efetivamente, é colocar a sociedade inteira, o país inteiro, sob mais 4 anos de um projeto de poder deletério. Não é que não é briga de política, é uma guerra. Nós temos um governo que governa em conluio com a cúpula do judiciário, instalando uma ditadura no país, esgotando, saturando a riqueza, se expropriando da riqueza da população, com essas medidas todas aí de mais impostos, tarifas, etc, etc, calando a população com essas decisões judiciais todas. Quer dizer, submetendo uma sociedade que deve ser livre e próspera, submetendo essa sociedade a um projeto de poder ditatorial. Isso fique muito claro. Permitir, cogitar, submeter o Brasil a mais 4 anos de PT, que podem se tornar 12, 30, 50, é insano, é perverso e é um erro brutal. Além de ser uma estupidez flagrante. É engraçado o Agostinho fazer o discurso da esquerda e da mídia do Pix, porque o Flávio deixou muito claro que ele abriria mão da candidatura dele se o pai fosse solto e tivesse reabilitado os direitos políticos dele. Ou seja, se o pai fosse o candidato. Então não é, estou colocando aqui uma candidatura para ser negociada. Não, e eu escrevi sobre isso. Candidatura de protesto, uma candidatura anti esse sistema. É uma candidatura dedicada a quê? A denunciar o arbítrio, inclusive em relação a todos os patriotas que tiveram suas vidas devastadas, tá? E o arbítrio em relação ao próprio pai, condenado por um golpe que nunca aconteceu, de mulheres, de idosos e idosas com bíblias na mão, sem provas, sem nada, com uma delação feita sob ameaça da prisão dos familiares do Mauro Cid. Essa é a realidade dos fatos, a gente não pode esquecer, Agostinho. Então, assim, mentir sobre fatos é grave. Falar o que você está falando sobre todo esse processo interno, eu acho que é ainda mais grave. Se você está fazendo isso, você fez isso sem autorização, pior ainda. Como disse a Júlia aqui do meu lado, assim, se eu fosse a Michelle, eu demitiria amanhã. Pois é, demitiria amanhã, né? Se estivesse preocupada com a causa. Agora, eu acho que o Dantas acabou tendo um coração muito bom num ponto aí. Hoje tá cheio de vídeo, não preciso nem falar muito. Acho que o Dantas tá olhando o lado bom das pessoas. Não, achei que já tinha acabado essa treta. Ô, Dantas, não acabou nada. Sabe que eu tenho imagens, mas ainda tem outro recorte pra mostrar. Esse é o último vídeo que tem pra dar play aqui. Na verdade, nem é o último, ainda tem mais um. Mas calma, o penúltimo. O último é bem curtinho. Esse aqui também é curto. Esse aqui é curtinho também. Flávio da entrevista. Aí você vê, bicho, que o Flávio não quer brigar. O Flávio não quer brigar. Ele tá tentando falar de boa pra ver se vai sem briga. Vamos tentar aqui resolver sem brigar. Incomodava ele um pouco a demora de algumas pessoas a entrarem mais de cabeça, mais ostensivamente nessa pré-campanha. E eu sempre conversei com ele, Eduardo. As pessoas têm o seu tempo, cada um o seu tempo vem também se quiser, não vou ficar obrigando ninguém a caminhar comigo. O papel que o Eduardo está prestando é esse de conscientizar as pessoas, aí tem uma reação do outro lado. Enfim, eu acho que o meu posicionamento é no sentido de tentar dar o exemplo, pessoal, olha só, eu tenho que conversar com gente que eu não concordo, eu tenho que fazer alianças algumas vezes, né, que eu não faria em condições normais, mas nós temos um objetivo maior aqui, que é resgatar o nosso Brasil, e para resgatar o Brasil a gente precisa vencer essas eleições, a gente tem que tirar o partido das trevas do caminho, e a única forma que eu vejo isso acontecer, quanto maior unidade nós tivermos, maior a chance de sucesso. Aí. O Flávio reconhece o papel do Eduardo, que está alertando as pessoas e tudo mais, mas o papel dele é outro. Aí o Bruno escreve, né? Cara, o Flávio afirmou que está visível, as pessoas não estão apoiando. A diferença dele para o Eduardo é que ele optou por não cobrar e o Eduardo está cobrando. Não tem certo ou errado entre eles. Errado é quem se diz de direita e continua sem apoiar efetivamente o Flávio. Flávio, na função que ele está, de candidato, é ser o presidente, ele não pode interferir nessa briga. Mas tu vê assim nas entrelinhas do que ele tá falando, cara, pô, eu não vou obrigar ninguém a me apoiar, né? Mas a direita que não apoia, que prefere mais 4 anos de Lula. Pra gente falar um pouco disso, notícias que já tinham saído, que iriam pro Atlas, eu achava que eu não iria comentar isso aqui em vídeo, pra evitar a fadiga, mas já que o Agostinho vem encher o saco, aí eu fui lá pegar o material que eu tinha separado agora em abril.
O apelo de aliados de Flávio Bolsonaro para Michele engajar na campanha. Exatamente o que o Flávio está comentando, exatamente o que o Cláudio Dantas disse. Dantas falou certo quando ele diz, ó, não é sobre fofocas, é sobre discutir sobre o que se passa dentro da campanha, que tá todo mundo vendo e fica um monte de gente naquela, não vai dividir a direita, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já viu a esquerda brigar em público e repete lá dentro sempre. Na opinião de uma influente liderança evangélica que pediu para não ser identificada, Michele tem mágoa por não ter sido escolhida a vice do Tarcísio. Aí, a senhora Michele foi lá falar pro SBT News o que tinha que acontecer para ela apoiar o Flávio. Ela quer um pedido de desculpa do Eduardo. Tá chateada. Saber o que o Eduardo fez. Pede aí, Eduardo, desculpa pra ver se vai. Ave Maria. Mas voltando pra data, né? Porque eu falei assim, o Dantas foi até ingênuo de falar, não, achei que a treta acabou. Isso aqui foi agora, gente. Isso aqui foi agora. Depois do que o Dantas escreveu, não, pô, o Flávio ali, botou o Nicolas do lado, falou que era um time só, o Eduardo se recolheu. Pega a Michele, compartilhando a Campanholo. Uma vez por semana, pelo menos, ela compartilha a Campanholo, que atua diariamente contra toda a família Bolsonaro, né? Os filhos e o Jair. A mesma Michele que curte, compartilha conteúdo de pessoas que só fazem bater no Eduardo, no Flávio, no Carlos, no Jair, como a Julie Milk. Só defende o Luca, o Nicolas. O tempo todo, velho. E as pessoas estão percebendo. A dona Zélia fala, que tristeza. E tem gente que ainda acha que é uma santa. A Sheila Barrios, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela. Ela escreveu um pouco sobre isso. Ela falou o seguinte, né? Dona Michele entrou na política impulsionada pelo prestígio do marido, e ao longo do tempo parece ter se encantado com o jogo. Após surfar na forte onda do capital político de Bolsonaro, ela passou a acreditar que construiu um patrimônio próprio, a ponto de esquecer a gratidão e o respeito que deve a quem lhe deu visibilidade e palco. Não me interessa o motivo pela qual ela evita publicizar Flávio Bolsonaro. O que realmente intriga é outra coisa. Por que a Michele insiste em publicizar e apoiar diversos políticos que demonstram clara deslealdade a Bolsonaro, líder da direita brasileira, né, que é o seu próprio marido? Figuras como Nicolas e Campanholo, por exemplo, que não poupam críticas indiretas ao ex-presidente, são constantemente valorizadas por ela. Isso acontece mesmo diante das evidências de que esses grupos articulam um movimento paralelo. Sinceramente, sempre considerei que a falta de experiência e de suporte político desqualificava ela para ocupar um cargo como senadora, né? Seria assim um requisito que meio que falta. Hoje, porém, percebo que a inexperiência era apenas um dos problemas. Ela disse que ela parece ter esquecido de algo essencial. Não foi ela quem construiu esse nome, né? Ela apenas herdou. Aí o Carlos perguntou ontem, né? E aí, gente? Ninguém vai cobrar a união da direita? Ou o silêncio reinará novamente no diário pêndulo clássico da democracia permitida? Ninguém, né? Não teve aí bradoquianos, gazetenses, oestianos, cruzeirenses, nada. Turma do Partido Novo, nada. E o Jordan complementa, né? A união da direita é só para se unir em torno dos liberais. Quando é o bolsonarismo, não existe união da direita. Isso quer dizer que nunca existiu união. O discurso da união de direita é, na verdade, um discurso de submissão do bolsonarismo aos liberais. Abram os olhos. Aí, já que estamos falando do Carlos, após ser preterido por Carol e Carlos, a mim declara apoio ao adversário do Jorge Melo. Aí o Clark diz, né? E como Kim Paim já sempre diz, a sexta nunca decepciona. E só para lembrar, a Emília e vários podcasts já fez esse trabalho de implodir a candidatura do Carlos em Santa Catarina. Parece que ela anda conversando muito com o Esperidião Amin. Enquanto o Amin, aí dando tec de pelanca junto da Emília, você pega o Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, que é do PSD, o Topázio, sabista. Olha pra isso aqui, velho. E apesar de ser fã do governador Esperidião, eu acho que o catarinense, na hora que ele tiver a opção de valorizar o filho do presidente Jair Bolsonaro, que foi a pessoa que lançou todo esse movimento de centro-direita no Brasil, já na última eleição, que combateu as políticas de esquerda, etc. Acho que o catarinense vai pensar e vai dar um voto de confiança para o presidente Jair Bolsonaro, votando no filho dele aqui. Essa é a minha percepção. É a minha percepção. Então, tem gente que diz, não, Topaz, mas pô, votaram no cara de fora. Quando todo mundo votou no senador Seif, deu 70% de votação para ele. E que não tinha nada. A gente nem sabia que era o senador Seif. Aliás, eu chamava ele de Seifer. E hoje o senador Seif é um grande apoiador de Florianópolis. Me mandou emendas para cá, eu vou reformar aí um monte de calçada com o senador Seif. Né? Que é uma pessoa que eu gosto dele, particularmente é uma boa pessoa. O Flávio Bolsonaro também, então, é o seu candidato a presidente? Sim, o Flávio Bolsonaro é meu candidato a presidente da República. Né? O Podemos não vai ter candidatos. Então, nós vamos juntos... Acho que não podemos, pelo que foi no final. Eu acho que ele já foi do PSD. Acho, tô na dúvida. É difícil, velho. Prefeito, Florianópolis. Tal do estado. É duro, né?
Eu não sei se eu acho que o Topazio não vem na vida pública escorando em Bolsonaro. Ele tem um passado. Agora a gente que era ninguém antes de Bolsonaro, tipo a Campanholo, né? É aqui. Aqui já tem um colagem, eu dou os olhos nas postagens. Apareceu mais uma crítica do Carlos em Santa Catarina. A senhora que tentou se eleger com as bandeiras do bolsonarismo e pelo PL. Ela saiu agora, foi o Partido Novo, que é muito mais coerente. Vou trazer aqui uma postagem. Quero mostrar que o Petrópolis fez aqui uma colagem. Sempre o mesmo roteiro, sem erro. Na campanha veste a camisa, somos candidatos do Bolsonaro. Passou a eleição, pronto. Bolsonaro e seus filhos viram descartáveis. Esse é o método já conhecido, já manjado. Oportunismo puro, estilo Joyce Frota, versão direita. E o mais impressionante, nem a esquerda costuma ser tão rasteira assim. Aí tá ali, ó. Postagens do tipo. Aqui é uma resposta pro Carlos. A gente sempre soube que a intenção era de implodir bases organizadas da direita que não são subservientes e não querem liderança vaidosa, ignorante, autoritária como você. O Carlos. Santa Catarina fez tudo pelo seu pai, nos respeite. Bom, é mesmo. Carlos é autoritário. Olha, velho. Ah, meu Deus. Olha lá, ó. Jair Renan é o verdadeiro inimigo do sistema cognitivo, atacando o filho de Bolsonaro. Essa aqui, ó. Junto com o Nicolas, com a campanha. Olha a turma lá do Luzeiro. Santa Catarina, né? E aqui? Jornal Razão, portal de imprensa, né? Não vou chamar de blog, não. Lembra daquele tweet do Carlos que ele falou assim, pô, estão tentando assassinar o Bolsonaro diariamente? Ele não sei o nome de ninguém. O que o Jornal Razão faz? Carluxo acusa a campanha e Nicolas de tentar usurpar, calar e assassinar Bolsonaro. É como bem destaca o Júnior Japa. Sem citar nomes, Carlos chamou os adversários de grupelhos, acusou de arquitetar um poder. Assim, vem cá, se o Carlos não citou o nome de ninguém, como é que tu sabe que foi pra essas duas pessoas? Que coisa, viu, gente? É um negócio assim que eu fico sem entender. E é um portal grande, o Razão. Grande, página grandona lá no Instagram. Aí tava lá Bela Falcone. Meu Deus! Carlos! Como é que você fala isso? Nicolas Carlos! Ai. O Júnior Japa diz, né? Textos mais sem pé nem cabeça, todo contraditório. O título diz que o Carlos acusa, mas no texto diz que não cita nomes. Será que tem gente desesperada por aí, né? Com o resultado da pessoa mostrando o Carlos liderando e o Amin terceiro? É mais as postagens ali da senhora Ana Valente também. Na hora de bater foto com o Eduardo, aí ele presta, né? Mas depois, tome paulada. A Vanessa diz, pra se eleger o sobrenome serve. A mesma pessoa que pediu voto associando sua candidatura ao bolsonarismo, usou 22, voto Bolsonaro, Eduardo. 24 horas tentando deslegitimar Carlos, justamente alguém que tem papel central na história da direita. Isso porque ela teve 532 votos quando tentou se eleger vereadora. E por chegar aos finalmente, o Mafinha diz assim, ó, a esquerda petista não percebeu, mas ela é um zumbi. Tá no fim da vida. O futuro da polarização brasileira será os bolsonaristas versus os liberais. E numa franja bem pequena, o petismo unido com seus satélites. A vida do petismo está ligada à vida do Lula. Acabando um, acaba o outro. E realmente ele está caminhando para ser isso daí. A turma do Novo, do Deltan de um lado, o bolsonarismo do outro. Tá aí. Ah, tá aí, gente. Tudo aconteceu, são fatos. Se esses fatos te incomodam, se o momento é de união... Tá aí, essas coisas estão acontecendo. Eu sou da política que varrer para debaixo do tapete não ajuda em nada. Eu acho que as pessoas deviam deixar o verdadeiro ego de lado, as pessoas com grande engajamento, e realmente fazer campanha para derrotar o Lula. E parar com esse papinho aí, bocó, cada um tem o seu jeito de apoiar. Tem nenhum jeito, não, irmão. O jeito é igual, todo mundo é declarar apoio, é fazer campanha, é gravar vídeo, é incentivar, é ir junto, né? Colocar a pessoa em destaque. Ah, papo furado aí, você só desgastar o Lula. Não é só assim que funciona, não. É colar. Sabe, é tentar transferir o tal capital político para falar, cara, eu tô pedindo voto, meu candidato desde já. A campanha já começou, as difamações do PT já estão aí na pista e já deu o que tinha que dar, né?